Para você que caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Andressa Santos. Fui mãe aos 23 anos. Foi uma gravidez muito triste. Fui mãe solo. Fui abandonada grávida. Pensei muito em vir contar essa história aqui para vocês. Não é uma história fácil, é uma história simples, tá? É uma história que mexeu muito comigo. Eu já tentei diversas vezes vir aqui contar essa história. Não foi fácil para mim e hoje eu resolvi contar. Em 2012 eu comecei a me relacionar com essa pessoa. E essa pessoa era muito legal comigo no início, essa pessoa vivia comigo, era uma pessoa muito boa pra mim, gostava muito de ficar comigo, a gente vivia junto, né, tinha uma relação de casal, até que eu comecei a desconfiar que essa pessoa estava me enganando, né, eu comecei a descobrir que essa pessoa tinha outra pessoa e estava mentindo pra mim, estava me enganando, me enrolando. Só que ele jurava de pé junto que não tinha outra pessoa, estava separado, que morava com a tia. E direto a gente estava junto. Eu trabalhava numa empresa, numa cozinha industrial. E os finais de semana eu gostava de curtir, de sair. E final de semana eu sempre me encontrava com essa pessoa. E a gente, todo final de semana a gente se encontrava. Até mesmo durante a semana a gente se encontrava e sempre procurava estar junto. E por final das contas eu acabei engravidando. Eu não desconfiei de nada. E aí a gente resolveu mudar um tempo. Ele parece que também já tinha notado que eu estava grávida e aí ele pediu um tempo. E sim, eu também já não estava muito satisfeita na relação, porque eu já estava cansada de tanta mentira por parte dele. E aí a gente resolveu dar um tempo. E nisso ele se afastou. A gente não estava tendo aquele contato mais. De vez em quando que ele ligava, a gente falava pelo telefone. Mas é lógico que ele já tinha percebido que eu estava grávida. E aí eu trabalhava nessa empresa, nessa cozinha industrial, e lá as pessoas começaram a notar que eu já estava começando a mudar. Minha barriga estava começando a ficar grande, meus quadris estavam começando a ficar largo, o meu rosto já estava começando a ficar redondinho. E eu achando que eu estava gorda, porque eu era mãe de primeira viagem, nem passava pela minha cabeça que eu estava grávida. Eu achei que eu estava realmente engordando. Já estava com 4 meses de gravidez e eu não sabia. Como eu era mãe de primeira viagem, eu não notei nenhuma diferença. Eu não sabia os sintomas, eu não notei nada de diferente. E as pessoas me perguntando: Andressa, você tá grávida? Andressa, você tá grávida? Menina, você tá grávida? E eu falando: não, não tô grávida não. Eu estou gorda mesmo, eu tô comendo muito. Ultimamente eu tô comendo muito e eu estou ficando gorda mesmo. Eu tava começando a ficar inchada e as pessoas estavam notando. E as meninas falaram: Andressa, por que você não procura um médico? Por que você não procura um ginecologista? Eu tenho certeza que você tá grávida. E na minha cabeça, eu não queria imaginar que eu estava grávida, mas eu estava. E então a minha avó também começou a notar. Eu morava com a minha avó. E aí eu cheguei do serviço e ela começou a notar que a minha barriga estava bem saliente. E então, quando a minha avó me chamou para conversar, eu já tomei um susto, porque eu já sabia que ela iria me perguntar também. E aí a minha avó me chamou e falou: Andressa, você tá grávida? E aí eu falei: não, não tô. Ela falou: olha o tamanho da sua barriga. E aí eu, na minha cabeça, eu comigo mesma, né? Falei: não, nem possível que eu tô grávida. Aí eu falei: não tô, a minha avó tá assim. E aí a minha avó falou: quando você receber, você vai marcar uma outra porque você está grávida. E aí eu falei: tá, eu vou, mas eu não tô grávida. Aí quando eu recebi meu pagamento, eu peguei e fui na clínica. Chegando lá na clínica, o médico já me deu a notícia que eu estava grávida e que eu já estava de 4 meses. Eu fiquei sem chão, eu fiquei sem mundo, não acreditei. E aí lá eu escutei o primeiro coraçãozinho do meu bebê. E aquilo ali pra mim foi muito emocionante, porque eu não queria acreditar, mas foi uma mistura de sentimento, né? De felicidade, junto com medo, junto com tristeza, enfim. Era muitas emoções juntas. E aí eu comecei a chorar, né? Quando eu escutei o coraçãozinho do meu bebê. Eu nem imaginava que dentro da minha barriga tinha um serzinho, né? Então aquilo ali pra mim foi tudo muito emocionante e eu comecei a chorar, eu sozinha na clínica. E aí o médico falou que já era pra me marcar o pré-natal, já começar a fazer o pré-natal, porque a minha gravidez já estava até avançada, eu já estava com 4 meses, já ia entrar pro 5º mês. Poucos meses pra correr, pra poder montar um enxoval e pra ainda fazer pré-natal, né? E aí foi que eu comecei a correr, né, pra fazer o enxoval, pra fazer pré-natal. E aí eu cheguei em casa, dei a notícia pra minha avó, ela falou: viu, eu não falei que você tava grávida? E aí, gente, começou um monte de coisa a entrar na minha cabeça. Meu Deus, e agora? Como eu vou fazer? Eu liguei pra ele e falei: fulano, eu tô grávida, eu já tô com 4 meses. Ele falou: nossa, mas você tá grávida de 4 meses, mas já? Eu falei: sim, tô grávida de 4 meses.
E aí ele cismou que não era filho dele, até porque eu fiquei 2 meses sem ter contato com ele, mas aí eu já estava grávida. E aí ele falou que não era dele, porque esses 2 meses que eu fiquei afastada dele, ele disse que o filho não era dele, porque nesse meio tempo ele disse que eu tinha ficado com outra pessoa. Gente, eu não tinha ficado com ninguém. E ele cismou que eu tinha ficado com outra pessoa. E aí eu falando pra ele que não foi, que eu não tinha ficado com ninguém, que eu só tinha ficado com ele, que eu tinha certeza que o filho era dele. E pela minha contagem, né, eu tinha certeza que era dele. Então, gente, foi um sofrimento total, porque aí ele já começou a rejeitar meu filho e ele falando que ele não era o pai. E aí eu falei, eu não acredito que eu vou passar mais isso. Descobri minha gravidez já com 4 para 5 meses e agora eu vou ser mãe e pai também. E aí, gente, eu comecei a chorar, né? Me deu uma tristeza no coração, porque eu não esperava essa resposta dele. E aí a minha avó começou a me impressionar, perguntando se eu já tinha falado com ele, o que ele tinha falado. E aí eu fiquei com medo de falar pra minha avó e falei pra ela que eu iria avisar ele. Ela falou, então você fala que senão eu vou falar. E aí eu continuei no trabalhar, né? E eu comecei a ficar com depressão, porque aquilo tudo já estava mexendo com a minha cabeça. Eu já comecei a imaginar como que seria daqui pra frente montar enxoval, ter responsabilidade, ir em pré-natal. Gente, começou a passar tudo um filme na minha cabeça, começou a me dar um monte de tristeza, depressão, tudo junto. Eu só chorava, chorava. Toda vez que eu chegava do trabalho, eu só sabia chorar, chorar dentro do quarto. Eu queria só dormir, eu não queria ver a cara de ninguém. E eu fui ficando com aquela angústia, com aquele sentimento ruim dentro de mim, me perguntando, meu Deus, meu primeiro filho, como eu faço? Sozinha, sem pai, sem apoio, sem ninguém para me ajudar, sem ninguém para apoiar. E agora como vai ser, meu Deus? E eu ficava só imaginando como seria, como iria ser, sabe? Era uma tristeza total, gente. Eu não sabia nem por onde começar. E aí a minha avó todos os dias me impressionando, me perguntando se eu já tinha falado com ele. E aí quando eu fui ligar pra ele de volta, pra poder falar que a minha avó queria falar com ele mudou de número. Porque toda vez que eu ligava, só dava caixa postal. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que ele mudou de número logo agora. Agora que eu vou precisar dele, agora que eu vou precisar do apoio dele, agora que eu vou precisar da ajuda dele, ele vai e me faz isso. E aí eu comecei a imaginar como é que eu iria fazer pra poder falar com ele, porque ele mudou de telefone. Eu falei, e agora? Como é que eu vou avisar pra minha avó que ele mudou de número? Falei, meu Deus. E aí eu só chorava, chorava. Todo dia à noite eu só sabia chorar, chorar. E aí as pessoas me perguntando, e o pai, como tá? E aí, o pai deve estar feliz, né? E aí, o pai, como tá? E aí, o pai deve estar todo bobo, né? E aí, eu, cheio de vergonha, né? Não sabendo como eu ia responder, dando satisfação a um monte de gente que nem eu sabia como seria a minha vida dali pra frente. Aquilo ali me bateu uma tristeza, um desengano no coração. Gente, foi muito triste. Era muito triste, o meu dia era muito triste, porque eu nunca imaginei passar pelaquela situação. E aí, eu resolvi falar com a minha avó que ele tinha mudado de número, que eu não tava conseguindo mais falar com ele. E o número dele não tava mais chamando. E aí a minha avó começou a falar no meu ouvido, né? Aquelas coisas de vó, de mãe. Aquilo ali tudo entrando no meu coração, né? Porque por mais que foi um erro meu, eu não queria estar escutando aquilo naquele momento. Foi tudo muito triste. E aí eu só chorava, chorava. Uma depressão. E aí eu comecei a montar um enxoval do meu filho sozinha, né? Comecei a comprar todo o meu pagamento. Eu começava a montar um enxoval. Comprei tudo sozinha. Banheira, mamadeira, chupeta. As pessoas da minha família só me presentear com algumas coisas, mas a maioria das coisas foi eu tudo sozinha. No meu pagamento eu ia lá e comprava o que estava faltando. Consegui montar um enxoval todo novo, né? Toda vez que eu recebia eu ia lá e comprava tudo na loja, tentei dar o melhor de mim, mas com aquela angústia no coração, com aquele sofrimento, eu não penteava mais o cabelo, eu não me arrumava, eu só via minha barriga crescer e eu só sabia chorar, chorar, sem saber o que fazer, né? Porque eu não sabia como iria ser daqui pra frente, como iria ficar. Comecei a fazer o pré-natal. E os dias que eu ia pro pré-natal era o dia mais triste, porque eu ia sozinha. Eu tinha que marcar o pré-natal e ir pro pré-natal sozinha. Chegava lá, menina tudo com o marido, tudo com o namorado, enfim, com a mãe, com a sogra, e eu sempre sozinha. E aquilo ali me dava uma angústia, uma tristeza. E eu tentando levar tudo da melhor maneira, mas dentro de mim não tava nada bem. Era só tristeza. Eu juro que teve dias tão difíceis que eu pensei até em morrer. Não queria mais viver, sabe? Eu só queria dormir e não acordar mais. As pessoas da minha família me incentivou a fazer chá de fralda, só que eu tava com vergonha de fazer chá de fralda, em dar explicações para várias pessoas. O chá de fralda foram poucas pessoas, muita gente não quis ir. Acho que se foi 10 pessoas foi muito.
foram as pessoas, assim, da minha família, algumas pessoas da minha família e algumas pessoas que estavam sensibilizadas com a história, então resolveu me apoiar, mas foi umas 5 pessoas, gente. A maioria das pessoas não quis ir. Eu chamei muita gente, chamei gente da empresa, não foi, né? E aí eu fiquei triste porque eu contava com mais pessoas, né? E chegou lá, acho que se tinha 10 pessoas era muito. Então aquilo tudo, sabe, eu já tava triste, já tava com depressão, aquilo tudo, sabe, mexia mais comigo. Eu falava, meu Deus, por que comigo isso? Por que eu vou ter que encarar isso tudo, meu Deus? Sabe, era tudo muito difícil e eu pensando quando meu filho nascesse o que eu ia falar, como ele iria reagir, o que eu ia falar pra ele, né? E eu já ficava com isso tudo pensando na minha cabeça, como seria. Eu tinha vergonha de sair na rua. Eu só saía na rua quando era para ir trabalhar ou quando era para ir pro pré-natal. Porque as pessoas ficavam rindo. Ah lá, a outra vai criar filho sozinha. E o cara abandonou grávida. O cara largou de barriga. E a outra foi abandonada. Era uma chuva de crítica, gente. Eu tinha vergonha de sair na rua. Então eu ficava só deitada e era só chorando. Eu já não tinha nem mais lágrima para chorar, de tanto que eu chorava todos os dias, o dia todo. O dia todo, a única coisa que ocupava um pouco a minha cabeça era quando eu ia trabalhar, porque era o único lugar que eu tinha realmente para ir, porque era um compromisso também. E eu não tinha apoio de ninguém, a minha avó também não me deu muito apoio, porque ela disse que eu que procurei, né? A minha tia também, ninguém quis me apoiar, todo mundo me criticava. Ninguém queria ficar do meu lado, porque todo mundo achava que eu estava errada, achava que eu era errada. As pessoas achavam que eu que quis aquilo pra minha vida. É muito triste quando você tá passando por algum momento e as pessoas se afastam porque ninguém quer ajudar o próximo, ninguém quer tomar a dor do próximo, né? As pessoas gostam de te julgar, gostam de te criticar, né? Foi o momento mais difícil da minha vida. Só eu e Deus e meu filho sabe o quanto eu sofri, né? Eu não queria chorar, eu não queria me aborrecer, porque eu saberia que aquilo ali tudo iria passar pro meu filho. Mas não tinha como, porque a tristeza era muito grande, a dor era muito forte. Não tinha como não chorar. Esse momento tão difícil que eu precisava de ajuda, um momento em que eu me vi sozinha. E chegou o momento do nascimento do meu filho, né, do Pedro Henrique. O meu tio me levou, né, de carro para maternidade para me poder dar à luz. Chegou lá, eu subi sozinha. Eu tive que fazer tudo pelo SUS, porque ou eu montava um enxoval do bebê, ou então eu pagava as consultas na clínica particular. Então eu tive que fazer um enxoval do meu filho, que era mais importante, né? O dia tão esperado, que foi o dia que eu dei à luz ao meu filho. O dia do parto também, eu estava sozinha, não tinha ninguém para me acompanhar. Então eu dei à luz sozinha. Primeiramente Deus, né, que estava lá, que me ajudou, que me deu forças, né? Porque eu desmaiei também na hora de dar à luz. E os médicos que estavam ali, que me ajudaram, que me ajudou a fazer força, né? Porque eu estava fraca. E como eu estava com depressão, desmaiei. Então o médico teve que me reanimar, né, para me acordar. E aí o meu filho nasceu. Ele veio a cara do genitor dele. Gente, eu nunca vi uma criança tão parecida com o pai. Ele veio a cópia dele, gente. E aí eu só tive a certeza de que eu não estava doida, de que eu não estava maluca. Eu tive a certeza de que, sabe, Deus era fiel na minha vida, de que tudo que eu falei, de tudo que eu falava, que o filho era dele, que eu tinha certeza de tudo, que eu não estava maluca e que eu não era nenhuma doida, nem... E as pessoas da minha família queriam ver com quem parecia, e aí todo mundo falava que era a cara do pai, a cor, o cabelo, gente, ele era todinho. Se eu cagado e cuspido o pai, eu vou deixar uma fotinha dele, tá passando aqui pra vocês poderem ver. No hospital, as médicas ficaram doidas com meu filho era lindo, gente, ele era grandão, ele ganhou vários apelidinhos lá das médicas, as médicas amavam ele, pediram meu filho no hospital, no meio de tanto sofrimento, mas ele é um escolhido de Deus. Eu amo meu filho, só tenho que agradecer, só gratidão a Deus. Um menino esperto, saudável, um menino bonito. Meu filho me deu muita força para me encarar todo aquele momento, toda aquela tristeza, toda aquela depressão, toda aquela, sabe, aquele desespero que eu passei, aquele momento triste que eu passei. Só tive força para encarar aquilo tudo por causa do meu filho, porque se não fosse ele, eu não sei se eu tinha aguentado. Um momento que eu tive depressão, tristeza, várias angústias dentro de mim. Foi um momento que eu me perguntava o tempo todo, meu Deus, por quê? Por que comigo? Por quê? Por que logo eu, né? E Deus tem um propósito na vida de cada um, e se Ele me capacitou para ser pai e mãe, é porque Ele sabia, tinha capacidade, que era uma super mãe, sabia que eu iria aguentar, né? Então hoje eu entendo
tudo isso que aconteceu na minha vida serviu de lição. E hoje eu falo que meu filho é um milagre, porque eu passei muita coisa na gravidez. Se fosse outra pessoa, eu nem sei se tinha aguentado esse tanto de coisa. Uma gravidez turbulenta, uma gravidez sem paz, uma gravidez que eu só sabia chorar todos os dias. Não tinha ânimo pra fazer nada, não tinha ânimo pra sair, não tinha apoio de ninguém. Hoje, em 2023, o meu filho tem 7 anos. Ele é meu filho mais velho, o Pedro Henrique. Eu tenho mais outra bebezinha, Helena. Sou casada, momento triste na minha vida, mas também foi um momento especial, que foi o nascimento do meu filho. Eu nunca vou esquecer essa história. Eu sei que tem muita menina que passa por isso também, não tenha vergonha, encare o problema de frente, que Deus vai te capacitar. E se Deus te escolheu para você ser pai e mãe, é porque Ele sabe que você tem capacidade. Então, confia em Deus, se apega em Deus, porque só Ele para nos ajudar nesse momento tão difícil e tão delicado da nossa vida. E essa é a frase que eu deixo para todas as mamães guerreiras. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Que Deus ilumine e guarde toda mamãe que faz papel de mãe e pai solo. Parabéns por ser essas guerreiras. E eu tenho certeza que os pequenos de vocês vão morrer de orgulho de vocês. Parabéns para todas as mamães guerreiras.